Antes de começarmos este estudo, curta este episódio, compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus e se inscreva no Bíblia Acolhe. Isso nos ajuda a levar estudos bíblicos profundos cada vez mais longe. Imagina o seguinte cenário, ter a capacidade absoluta de desintegrar uma rocha gigantesca só com um pensamento. Sim, um poder absoluto. Exato. Ter o poder de reordenar o universo com uma palavra, mas ainda assim escolher ficar ali parado, observando pessoas exaustas, desidratadas pelo luto, esfolando as mãos para rolar uma pedra super pesada de um jeito totalmente manual e doloroso. É um paradoxo muito brutal, né? Muito brutal. E é exatamente com isso que a gente se depara hoje nesse estudo, mergulhando no capítulo 11 de João, dos versículos 38 ao 44. A gente não vai olhar para isso como uma historinha infantil. A missão dessa nossa análise profunda é investigar a mecânica desse momento. E entender o que acontece ali, certo? Isso. O que acontece quando a autoridade divina bate de frente com as defesas e as amarras da nossa natureza humana? Com certeza. E o que a gente precisa anotar logo de cara, observando o texto bíblico, é o estado emocional de Jesus quando ele vai chegando perto daquela caverna. Ah, sim. Porque tem muito aquela visão higienizada da cena, né? Totalmente. A gente costuma imaginar um Cristo todo sereno, derramando aquela lágrima silenciosa e pacífica, mas o texto original em grego usa uma expressão muito peculiar para descrever essa agitação no espírito de Jesus. Não é só uma tristeza melancólica. Tem um peso maior ali, então. Tem. A palavra carrega uma indignação profunda. Era tipo um termo usado para descrever o resfolegar de um cavalo de guerra se preparando para a batalha, entende? Jesus está ali diante do sepulcro, ele está profundamente irado com a realidade da morte. Nossa, um cavalo de guerra. Isso muda toda a imagem que a gente tem. Muda demais. Ele está vendo a devastação que o pecado causa na humanidade. Está sentindo a dor das irmãs de Lázaro em toda a crueza da coisa. É com essa postura de confronto direto contra a própria morte que ele avança para aquela caverna fechada. Então ele não está indo só fazer um funeral amigável. Não mesmo. Ele está indo para um campo de batalha. É um clima de alta voltagem. E nesse clima, ele dá uma ordem que, logisticamente falando, parece bem absurda. Ele para em frente à gruta selada e diz: tirem a pedra. E eu confesso que isso sempre me causou um certo incômodo. Um incômodo lógico, eu imagino. Sim, porque se a gente está falando do Verbo encarnado, que tem poder sobre a vida e a morte, por que exigir que pessoas em luto profundo façam esse trabalho sujo? Ele podia simplesmente fazer a pedra rolar sozinha, né? Como num terremoto. Por que submeter aquelas pessoas a um esforço físico e emocional tão desgastante naquele momento? Olha, esse incômodo é super válido. E ele revela muito sobre a nossa expectativa de como Deus deveria agir. A Bíblia ilustra repetidamente um princípio fundamental, que é a cooperação humana no milagre divino. A intervenção de Deus não anula a nossa responsabilidade. Entendi. Rolar a pedra, lidar com aquela barreira física, era algo que os presentes tinham total capacidade de fazer. Agora, ressuscitar tecidos celulares em decomposição, isso não. A parte impossível era com ele. Exatamente. Ao delegar a remoção da pedra, Jesus está estabelecendo que não vai fazer por nós aquilo que a gente foi capacitado para fazer. É uma recusa divina em incentivar a passividade. A ação miraculosa de Cristo exige a nossa obediência ativa nas esferas que podemos controlar. Só que essa ordem esbarra numa realidade muito dura. A Marta, irmã de Lázaro, entra em cena com uma objeção irrefutável de um ponto de vista humano. Ela avisa que aquilo ia ser um desastre porque já cheirava mal. Fazia 4 dias e o texto faz questão de registrar esse detalhe do tempo, né? Sim, o tempo é crucial ali. Para entender a reação da Marta, a gente tem que mergulhar na cultura judaica do primeiro século e em como eles viam o luto. Tinha uma tradição específica, certo? Tinha. Na tradição rabínica da época, se acreditava que a alma do falecido ficava pairando ao redor do corpo por 3 dias, na esperança de retornar. Era uma janela onde o milagre ainda podia ser concebido na cabeça deles. Mas no 4º dia... aí a coisa mudava de figura. Completamente. No 4º dia, especialmente naquele clima super quente e árido de Israel, o corpo começava a se desfigurar e a exalar os odores da decomposição. O 4º dia era a confirmação incontestável da morte. Acabou a esperança ali. Pois é.
A corrupção biológica se instalou. Então, a objeção da Marta não é falta de fé ou falta de amor pelo irmão, sabe? É um instinto humano de proteção. Ela quer poupar Jesus de ver o cadáver e quer poupar a memória do irmão daquela indignidade. É uma reação muito compreensível. E se a gente analisar a fundo, a atitude dela ilustra um mecanismo psicológico que nós usamos o tempo todo: a compartimentalização. Como você vê isso no texto? Sabe quando a gente pega aquelas áreas da nossa vida que sofreram uma morte? Tipo os nossos fracassos mais profundos, traumas antigos, vícios. A gente constrói um túmulo ao redor daquilo. Rola uma pedra gigante e diz: olha, aqui ninguém entra. Isso aqui já cheira mal, tá apodrecido. É uma defesa clássica. Exato. Então a ordem de Jesus para remover a pedra não é só sobre o corpo de Lázaro. É como se ele estivesse obrigando a gente a desmantelar os nossos próprios mecanismos de defesa. Ele exige que o que está em estado de putrefação emocional seja exposto à luz. E isso apavora. Apavora demais, porque tira o nosso controle sobre a narrativa, né? Enquanto a pedra está no lugar, a dor está contida, está escondida nas sombras. A resistência humana, desde o Jardim do Éden, é sempre esconder aquilo que causa vergonha. A Marta estava meio que sendo a nossa advogada de defesa interna ali. Senhor, não mexe nisso que vai piorar. Bem isso. Mas a mecânica da restauração no Evangelho exige luz. A palavra que gera vida não consegue operar se a gente insiste em manter nossas áreas de morte seladas pelo medo ou pelo orgulho. Tirar a pedra é o ato físico de rendição, onde a gente admite que falhou em conter a podridão. Mas essa resistência da Marta não estava acontecendo no vácuo, né? Tinha toda uma multidão ali que deixa a situação mais complexa. Um pouco antes desse diálogo, o texto relata os cochilos dos judeus que foram consolar a família. Eles começam a questionar a capacidade de Jesus. Isso, eles olham Jesus chorando e questionam, ele abriu os olhos do cego? Não podia ter impedido a morte do amigo? É uma lógica bem cínica e revela uma cegueira coletiva assustadora. Esse contraste entre o milagre do cego de nascença e esse momento é a chave para a gente entender a teologia de João. A Escritura não apresenta os milagres como meros espetáculos. Eles são chamados especificamente de sinais. E um sinal aponta para uma realidade maior, certo? Eles não estavam vendo essa realidade maior. Não. Eles reconheciam um poder utilitário. Curar uma doença, adiar uma morte. Mas eles sofriam de uma deficiência interpretativa crônica, sabe? Queriam um curandeiro para resolver problemas pontuais, mas eram incapazes de ver que estavam diante da própria fonte da vida. O milagre físico era visível, mas a glória de Deus ficava invisível para os olhos deles. E me parece que essa cegueira não era só intelectual. Havia um sistema inteiro ali projetado para manter as pessoas cegas. A política religiosa da época exercia uma pressão absurda. Era um ambiente altamente hostil. A estrutura de poder da Judeia no primeiro século, o sinédrio e as autoridades, eles viam Jesus como uma ameaça ao equilíbrio político que tinham com o Império Romano. E eles usavam o terror social como ferramenta de controle. Tinha aquele lance da expulsão da sinagoga, né? Exatamente. Passagens paralelas de João deixam claro que havia um decreto oficial. Quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso. E ser expulso da sinagoga não era como mudar de igreja hoje. Era o cancelamento social absoluto. A pessoa perdia tudo. Perdia a identidade comunitária, a família rejeitava, os negócios sofriam boicote. A cegueira daquela multidão era, na verdade, muito intencional. O medo de perder o status quo falava mais alto. Eles preferiam a aprovação dos homens do que a transformação de Deus. O custo de ver a verdade era alto demais. E é essa barreira de controle que Jesus exige que a Marta abandone. Quando ela contesta abrir o túmulo, Jesus responde com uma das frases mais fortes da Bíblia. Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus. Ele inverte a lógica humana aí. Completamente. A nossa cultura é pautada no ver para crer. A gente quer os dados, quer ver o coração batendo no monitor para depois dar o aval da fé. Mas o texto exige crer para ver.
E do ponto de vista humano, pedir para alguém no epicentro do luto abandonar a necessidade de evidências parece até cruel. Como essa mecânica funciona na prática? Parece cruel se a gente achar que a fé é uma aposta no escuro. Mas a fé bíblica não é uma força irracional. Ela é baseada em evidências, só que as evidências estão no caráter de quem faz a promessa. Quando a gente exige ver para crer, no fundo, a gente está tentando colocar Deus no banco dos réus. A gente quer que ele prove as intenções no nosso relógio. Perfeito, exigimos as coisas nos nossos termos. Quando Jesus inverte para crer para ver, ele ensina a mecânica do relacionamento com o divino. A visão espiritual de enxergar o propósito no meio do caos só é ativada quando a gente submete a nossa própria lógica ao caráter de Cristo. A fé não manipula o desfecho, ela recalibra os nossos olhos. Então, com essa lógica estabelecida, eles finalmente removem a pedra. O cheiro deve ter sido insuportável, um super choque de realidade. Mas a reação de Jesus rompe com qualquer expectativa. Antes de qualquer milagre, antes de Lázaro ter sangue nas veias, Jesus levanta os olhos para o céu e agradece. Ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Isso, Lázaro continua sendo um cadáver ali no escuro, mas o agradecimento já está ecoando. Essa oração é de uma instrução teológica muito profunda. Jesus não está cruzando os dedos torcendo para o milagre funcionar. A gratidão flui da certeza absoluta da unidade dele com o Pai. E o versículo seguinte é muito revelador, porque ele declara o motivo de orar em voz alta. Foi por causa da multidão, né? Sim, para que acreditassem que o Pai o havia enviado. Isso desconstrói a ideia do milagre como espetáculo para autoengrandecimento. Jesus não agia como um mágico querendo ganhar seguidores. Cada passo daquela liturgia foi arquitetado para educar a multidão, apontando que a ação dele era perfeitamente coordenada com a vontade do Pai. O foco principal não era o túmulo, era a identidade do enviado. O que pavimenta o caminho para o momento mais estarrecedor da narrativa. Depois da oração, Jesus clama em alta voz. O texto diz que ele gritou. Não teve nenhum sussurro místico. Zero. Ele usou a própria voz para emitir as palavras: Lázaro, vem para fora. E aqui a gente precisa explorar a mecânica disso. É uma ordem dada a alguém que não tem capacidade biológica de ouvir. Os tímpanos estavam mortos. Como um morto escuta um chamado? Essa é a essência do que a teologia cristã chama de chamado eficaz, ou a graça soberana. A lógica humana diz que a instrução só funciona se o receptor tiver capacidade de processar, certo? Certo. Mas a palavra de Cristo tem uma natureza diferente. O chamado não encontra Lázaro vivo para perguntar se ele quer sair. A voz de Jesus carrega em si mesma a vida que ela demanda. É um eco da criação lá no Gênesis. Quando Deus disse haja luz, a luz não teve que decidir se ia brilhar. Exatamente. A palavra criou a realidade que ordenou. Quando Jesus chama Lázaro pelo nome, essa voz penetra o abismo e confere a vida, a audição e a força muscular necessárias. Lázaro não foi salvo porque decidiu ouvir. Ele pôde ouvir porque a vida irrompeu através do chamado de Cristo. Isso redefine totalmente a compreensão da salvação. A pessoa morta nas transgressões não tem o poder de acenar pedindo resgate. O próprio resgate dá a capacidade de reação. E a precisão desse chamado é incrível. Ele usou o nome Lázaro. Dá para deduzir que, se ele gritasse só saiam, todos os sepulcros iam se esvaziar naquela tarde. Com certeza. O chamado é profundamente pessoal e focado. Jesus não emite energias genéricas, sabe? Ele conhece as ovelhas pelo nome, como o Evangelho de João registra antes. A salvação não é uma força cega, é uma vontade diretiva. O Criador entra no caos e recria a vida de um indivíduo específico de forma inconfundível. Uau! Mas a história não acaba com a explosão de vida dentro da caverna. O texto descreve o Lázaro saindo do túmulo e é uma imagem quase perturbadora. Ele caminha para a luz do dia, o coração pulsando, mas o exterior conta outra história. Mãos e pés atados com faixas, o rosto coberto por um pano. Ele tem vida, mas veste as amarras da morte. E a reação de Jesus a isso é muito didática. Demais. Em vez de fazer as tiras desaparecerem num passe de mágica, ele dá uma segunda ordem para a comunidade que assistia. Desatem-no e deixem-no ir. Essa cena encapsula a diferença entre justificação e santificação na experiência cristã.
A vida foi restaurada de forma unilateral por Cristo. Lázaro não ajudou na própria ressurreição. Mas a libertação das evidências da morte, os velhos hábitos, as dores, exige a ação da comunidade. Ele precisava de ajuda para caminhar de verdade. Sim, o milagre conferiu vida biológica, mas ele precisava ser desembrulhado para ter liberdade funcional. Jesus poderia ter desfeito tudo com um estalar de dedos, mas instituiu um princípio de interdependência. Quem recebe a vida de Cristo não foi feito para caminhar sozinho, tropeçando nas amarras. Precisa dos outros membros do corpo. É a mesma dinâmica de alguém que recebe alta da UTI após um transplante de coração. A vida foi salva, a pessoa está viva, mas ela sai cheia de pontos, com drenos e uma fraqueza extrema. Não consegue correr no parque sozinha. Precisa de cuidadores, pessoas para trocar curativos, que tenham paciência para ensinar a andar de novo. A ordem desatem-no derruba completamente o mito do cristianismo individualista. Derruba mesmo. O cristianismo isolado é uma impossibilidade bíblica. A igreja é um ambiente de desconstrução das mortalhas. E tirar essas faixas é um processo sujo, viu? O linho devia estar encharcado com os fluidos do início da decomposição. Chegar perto exigia vencer o asco e o preconceito. Exige um acolhimento real. Exato. Aceitar que o cheiro da velha vida ainda está ali no irmão e ter paciência para ajudar a retirar camada por camada do orgulho e das feridas antigas. O objetivo de Cristo não é só tirar a pessoa do túmulo, mas deixá-la livre para caminhar. E isso altera muito o nosso papel, né? Se a gente critica rápido um cristão recém-chegado que tropeça nos velhos comportamentos, a gente está falhando na missão de desatar as faixas. Estamos exigindo que o bebê limpe as próprias fraldas. Então, olhando para todo esse panorama dos versículos 38 a 44, qual é a síntese teológica desse momento? O quadro todo mostra a soberania absoluta de Jesus sobre as tragédias humanas. A Bíblia apresenta um Cristo que se indigna com a morte, chora com a gente, confronta a nossa vontade de sinais imediatos e subverte os nossos medos. Ele prova no cheiro do sepulcro que a palavra dele é suficiente para reverter a desordem biológica e espiritual, e ele nos chama para removermos as pedras da incredulidade e a sermos agentes de libertação uns dos outros. Ele é a ressurreição e a vida operando bem no centro da nossa miséria. É um mergulho formidável no Evangelho. E a gente precisa encerrar com uma provocação inescapável para quem está nos acompanhando. O milagre foi estarrecedor. A família foi restaurada. Mas se a gente pensar de forma pragmática, Lázaro inevitavelmente morreu de novo anos depois. Seu coração parou uma segunda vez. Aquele túmulo vazio em Betânia era um protótipo. Apontando para algo muito maior. Isso. Apontando com precisão profética para a manhã de domingo, semanas depois, quando o túmulo do próprio Jesus ficaria vazio para toda a eternidade. Ele venceu a própria essência da morte. À luz disso, a reflexão para quem está ouvindo é esta. Quem nas nossas vidas, nas nossas famílias ou nas comunidades cristãs já ouviu a voz de Cristo, já possui a nova vida pulsando, mas ainda está paralisado no escuro, esperando silenciosamente que a gente tenha a coragem e a paciência de ir lá e ajudar a desatar as atadoras que os prendem. É um grande chamado à ação para todos nós. Se este estudo falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no Bíblia Acolhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.